Olá, começando Conexão Legislativa de hoje. Você sabe, nos últimos meses, nas últimas semanas, a gente tem falado muito do quanto a pandemia tem impactado alguns setores aqui no estado de São Paulo. E hoje, aqui no Conexão Legislativa, tem um convidado muito especial, é o Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Ele está como vice-presidente, mas você vai lembrar do Mauro Silva lá em 1994, tetracampeão mundial, né, com o Brasil. Então, para quem ainda não identificou, é o Mauro Silva. Bem-vindo. É um prazer estar com você, Júlia, e participar dessa entrevista. Obrigado pelo convite. Pois é, Mauro, você, muito tempo atrás, um dos grandes nomes do futebol nacional, meio-campista, volante, desde 2015, não é isso? Como vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. E estamos em 2020, num ano muito atípico para todo mundo e também para o futebol, né? No meio do Campeonato Paulista, precisou parar tudo, porque a pandemia estava aí. Como é que foram? Primeiro, para a gente começar, como é que foi assim quando chegou a notícia que precisava parar tudo? Né? Porque é muita gente, é muita coisa envolvida. Como é que foi para vocês aí na federação? Júlia, foi um momento extremamente difícil, mas por uma questão de responsabilidade, nós fizemos uma reunião, um conselho técnico com os presidentes dos clubes, né? Primeiro da Série A1, depois da Série A2, inicialmente com os clubes da Série A1, e de forma unânime, de forma consensual, os presidentes, por uma questão de responsabilidade, priorizando a saúde de todo o ecossistema do futebol, né, dos atletas, dos treinadores, das comissões técnicas, dos jornalistas, ou seja, de todo esse ecossistema, a decisão foi suspender imediatamente todas as competições. Né? Momento muito delicado pelos compromissos assumidos, né, com os detentores de direito de transmissão, com os patrocinadores, mas naquele momento as decisões elas levaram em conta não as questões técnicas nem as questões financeiras, levaram em conta única e exclusivamente o aspecto saúde e segurança de todos os envolvidos. Na verdade, foi uma decisão que me deixou bastante satisfeito, bastante feliz de estar naquele momento em função da responsabilidade que todos demonstraram, preocupados exclusivamente com a saúde de todos os envolvidos. E claro, não poderia ser diferente, mas com toda certeza naquele momento era preciso agir rápido, como também vocês fizeram, né? A pergunta nesse ano de 2020 é que todo gestor, independente da sua área, precisou ter um jogo de cintura com tudo que estava acontecendo, não é? Você, por ter sido jogador de futebol já tão bem estimado no meio, foi mais fácil essa conversa com os clubes, com patrocinadores, com jogadores? Ou, na verdade, é mais fácil ou não? Acabam se cobrando mais e, nesse momento, acabou sendo assim. Como é que você lida com essa situação? Júlia, fácil não foi. Fácil não foi porque depois de algum tempo de paralisação, porque normalmente quando se olha o futebol, a maioria das pessoas, a ideia é um pouco que o futebol é Corinthians, é Palmeiras, é São Paulo, é Santos, enfim, os grandes clubes. E essa, infelizmente, não é a realidade do futebol, né? Aí a gente está falando de 1%, 1,5%, 2% máximo. A realidade do futebol, a maioria dos clubes, dos 700 clubes do Brasil, os profissionais precisam trabalhar para sobreviver. Então, eu conversava, por exemplo, com os capitães de clubes, haviam alguns da Série A3, por exemplo, trabalhando em lava rápido, de servente de pedreiro, ou seja, uma realidade muito difícil, muito complicada. E a gente sofre de viver essa situação. E aí todo mundo queria respostas e nós não tínhamos respostas, porque a volta da competição não era uma decisão da federação, era uma decisão das autoridades sanitárias, do governo do estado, Ministério Público do Trabalho, junto com todos os sindicatos, dos atletas, dos treinadores, dos clubes, dos árbitros, ou seja, nós envolvemos todo mundo nessa decisão. Então, nós tínhamos poucas respostas, um cenário incerto, e os jogadores, treinadores, todo esse ecossistema querendo respostas, né? A gente não tínhamos,
Conseguimos fazer uma campanha social para arrecadar fundos, para ajudar os atletas masculinos, femininos, árbitros, e aí conseguimos arrecadar alguma coisa para ajudar esse ecossistema que, como todos os outros segmentos, né, não só no Brasil e em todo o mundo, foram bastante afetados e prejudicados em função dessa pandemia. Pois é, uma coisa muito importante que você está dizendo, até para quem está ouvindo, vendo a gente precisa separar, né, os grandes clubes aí, como você falou, né, Sim. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, com a realidade dos outros clubes no interior, e aí a gente vai falando, né, da Série A2, A3, como você disse, né? Muitos tiveram que ir para outros lugares para trabalhar, para conseguir trazer seu sustento, porque é o único meio de sustento e não se ganha tanto quanto os jogadores aqui na capital. Então, a gente precisa deixar muito bem claro que é importante que a federação fez essa questão social também, porque eles dependem do jogo para viver, né? E para levar para suas famílias o alimento, enfim, tudo, né? Júlia, nos últimos anos, essa nova gestão da Federação Paulista, do presidente Reinaldo, além de buscar organizar as competições com excelência, de melhorar a infraestrutura, a capacitação, que é um pouco o papel da federação, que é a nossa obrigação, nós estamos muito atentos às questões sociais também. A gente quer dar exemplo, a gente quer defender causas que são importantes, são sensíveis à sociedade, como racismo, como feminicídio, ou seja, a gente acredita que o papel do futebol também é causar impacto social. Então, além de todo o trabalho relativo às competições, à infraestrutura, à capacitação, a gente está muito voltado também a usar a visibilidade do futebol para a gente dar bons exemplos à sociedade. Então, o posicionamento da federação, dos gestores, da liderança, sempre foi um posicionamento de querer dar exemplo, né? A gente, para as competições, independente dos aspectos financeiros, de tudo que estava em jogo, dos compromissos com os nossos patrocinadores, com os detentores de direito de transmissão, porque é uma questão de responsabilidade, é uma questão de saúde. Então, foi o que nós fizemos, mas realmente depois as dificuldades de você enfrentar tudo isso, de você dar satisfações aos atletas, aos treinadores, aos preparadores físicos, preparadores de goleiros, analistas de desempenho, ou seja, todo esse ecossistema do futebol, as categorias de base, que esse ano foram muito prejudicadas, ou seja, os desafios estão sendo bem grandes, Júlio, mas nós tentamos, em todo momento, olhar o que é melhor para o todo, né? Olhar o que é melhor para o futebol, o que é melhor para a nossa sociedade, se posicionar com responsabilidade, o que nós acreditamos que seja o nosso dever do futebol, além de organizar competições, gerar riqueza, gerar prosperidade, da gente causar impacto social, ser referência e dar bons exemplos. E eu acho que isso é outra linha muito importante, né? Talvez quando as pessoas falem em futebol, claro que todos vão pensar nos grandes clubes, nos grandes jogadores que têm aquele salário que todo mundo fala. Enfim, a gente tem que separar, né, isso. Quando você fala em categorias de base, em deixar um legado social, significa que não aqueles garotos que estão na base vão se tornar grandes jogadores no sentido de grandes salários, não é? Mas aquele salário daqueles garotos, vamos dizer assim, que estão ajudando em casa muitas vezes, né? E aí eu puxo um pouquinho para o interior paulista, que eu acho que, não que aqui na capital não tenha, mas o interior é muito latente isso, né? De você ir jogar bola, o pai e a mãe levar o garoto para tentar ser alguém na vida. Acho que todo mundo já ouviu falar isso, né? Para tentar ser alguém na vida. Esse legado, esse colocar o futebol como social e de pensar no cidadão é muito importante. A gente precisa falar disso, Mauro. Júlia, fundamental, fundamental. Eu visito muitos clubes e o meu discurso nos clubes é que categoria de base é escola e tem que ser tratada como escola. O papel do clube é educar os atletas. Você falou muito bem, Júlia, 98%, 99% desses garotos que sonham em se tornar jogadores de futebol não serão jogadores de futebol profissional. Essa é a realidade do futebol. Mas eles podem ser um treinador, pode ser um médico, um arquiteto, um engenheiro. Então, o papel do clube, o foco tem que ser no desenvolvimento humano, na formação integral.
E aí, quando você foca na formação integral, no desenvolvimento humano, os poucos, esse 1%, esse 2% que se tornarem atletas, serão melhores atletas, né? Eu falo que o que o atleta faz no campo o tempo todo? Ele toma decisões. Quanto mais inteligente ele for, melhor serão as decisões que ele vai tomar dentro e fora do campo, né? Aí a gente vai não só nos aspectos específicos do jogo, mas no que diz respeito a lidar com o dinheiro, lidar com a falta de dinheiro, lidar com a visibilidade, lidar com a pressão, lidar com a imprensa, ou seja, quanto mais você educa, quanto mais você investe no desenvolvimento humano, é um ativo que ele vale mais. Então, em todos os aspectos, quando o clube investe na formação do atleta com foco no desenvolvimento humano, isso é o ideal, né? É social. Eu falo isso, Júlio, com muita tranquilidade, porque eu só estou aqui na federação como vice-presidente porque minha mãe me colocou, quando eu fui para o Guarani, minha mãe estabeleceu uma condição. Ela falou, Mauro, você só vai jogar futebol se você continuar estudando. E aí o Guarani me colocou no Colégio Técnico da PUC Campinas, me pagou o cursinho objetivo, e essa base acadêmica que eu consegui no clube, continuei estudando, me aprimorando, me desenvolvendo depois, me permite estar aqui na federação hoje, continuar contribuindo com o ecossistema do futebol. Então você vê como a educação ela é transformadora e também multiplicadora, né? Porque o investimento em educação permite com que as pessoas continuem desenvolvendo um trabalho e ajudando todo o sistema a se desenvolver. Então, eu defendo isso com muita tranquilidade. Felizmente, os clubes já estão muito nessa linha, até porque hoje a gente exige uma qualificação do treinador que trabalha nas categorias de base. Antigamente não se exigia. Você precisa ter um bom professor. Na verdade, nas categorias de base tem que ser um educador. O papel ali é educar esses jovens. É isso mesmo, e é isso importante que a gente traz aqui no Conexão Legislativa, mostrando isso que o Mauro, essa palavrinha que o Mauro está usando, o ecossistema, que não é só aquele fim do jogador que está no grande clube, com as grandes transmissões, nos grandes campeonatos, vai muito além disso, né? Tem muita história de vida e muitas famílias por trás desse ecossistema, e eu entendo a sua fala lá do início, quando você comentou da sua preocupação e da preocupação da federação com o ecossistema nesse momento em que não se tinha mais o futebol, né? Foi preciso pensar modos, enfim, demorou ali 3, quase 4 meses para o futebol poder voltar, os jogadores voltarem a treinar, terem que passar por toda uma testagem. Como é que foi essa conversa, então, para essa volta, né? Eu sei que vocês tiveram várias interlocuções também com o Centro de Contingência, do governo do estado de São Paulo. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa conversa com ele. Bom, primeiro, Júlia, a volta, a decisão de voltar, ela partiu realmente do centro de contingência, né? A gente, em todo momento, quem autorizou foi as autoridades sanitárias, no caso, o Comitê de Contingência, o governo do estado. A partir desse momento, nós achamos importante sentar para conversar também com o sindicato, né, dos atletas, dos treinadores, dos árbitros, dos clubes e com o Ministério Público do Trabalho. A gente achava que era importante ter essa construção coletiva com todas essas entidades para que todos estivessem alinhados com o nosso objetivo, né? Que todos aprovassem esse protocolo rigoroso de saúde que nós organizamos e o protocolo também de operação de jogo, colocando ali no campo somente as pessoas absolutamente necessárias. Na zona azul, que é a zona do campo, nós criamos isso, né? Uma zona azul, que é do campo, a zona vermelha é da arquibancada e uma zona amarela, que é externa, isso no protocolo de jogo. E aí nós separamos muito bem quem poderia circular em cada área com uma credencial, por exemplo, quem poderia circular na área azul com uma credencial azul, quem poderia circular na área vermelha com uma credencial vermelha e quem pode circular na área amarela com uma credencial amarela, e esses profissionais não poderiam sair de uma área e circular em outra área. Então, a gente conseguiu organizar isso de uma forma que gerasse o máximo de segurança possível para todos os envolvidos. Então, todos esses protocolos foram aprovados pelo Comitê de Contingência e foram aprovados aí também com a ajuda do Ministério Público do Trabalho e dos sindicatos, né? Ou seja, empregados e empregadores, todos numa mesa com o mesmo objetivo, né? Da gente voltar à nossa atividade, que é um segmento importante também econômico,
mas com a máxima segurança, né? Infelizmente, nós conseguimos, quem acompanhou, nós conseguimos concluir o campeonato da Série A1, da Série A2, vamos concluir agora da Série A3, e São Paulo praticamente não teve casos de contágio assim grandes, né? A gente realmente conseguiu organizar muito bem essa volta, graças à ajuda aí do governo do estado, né, do governador, enfim, João Dória, enfim, de todo o comitê de contingência lá, o Medina, o chefe do nosso comitê médico, o Dr. Moisés Cohen, enfim, foi um trabalho grande de todos os médicos, de todos esses profissionais da área médica, a gente tem que agradecer muito, sem eles teria sido impossível, e todo o trabalho que eles estão fazendo também durante toda essa pandemia, Júlio. Pois é muito importante, né? Essa interlocução, essa conversa com um todo, né? Para poder ter essa volta e uma volta com segurança. A gente sabe, mais uma vez, a gente coloca de dois lados, né? Os grandes clubes, claro, têm as grandes referências, os grandes hospitais para poder fazer a testagem. Tá. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, de novo, então, dos outros clubes lá do interior, A2, A3. Como é que, então, eles se inseriram no protocolo, né? Como é que eles tiveram essa possibilidade de voltar a jogar? Júlia, teve um investimento grande da federação, na verdade, eu acho que é importante a gente deixar isso claro, né? Os testes são semanais, a federação contratou os testes no Hospital Albert Einstein, a gente fechou um pacote aí enorme de número de testes e a gente pagou esses testes aí para os clubes da Série A2, da Série A3 também, nas competições sub-20, Copa Paulista, segunda divisão, ou seja, a federação pagou os testes, nós tivemos que criar um profissional também, além do delegado, a gente colocou um gerente de operação de jogo, que era o cara que chegava no estádio lá de manhã para avaliar o estádio, se as condições de higiene, se todo esse protocolo sanitário, se ele foi efetuado, se estava bem realizado, ou seja, se o clube atendia todas essas condições. A gente criou também, através de uma empresa terceirizada, um credenciamento, como eu já te disse, com todas essas credenciais, para a gente poder ter o controle absoluto de todas as pessoas que estariam no jogo, né? Então, credenciamento, a gente definiu a quantidade e o número de pessoas em cada área, reduzimos ao máximo, né? Colocamos no estádio inicialmente somente os jornalistas, estavam somente a detentora dos direitos de transmissão. Depois, no segundo momento, nós abrimos para os jornalistas na área vermelha, que é a área das arquibancadas, ali um espaço muito amplo que a gente consegue separar, mas, ou seja, a gente fez com a máxima segurança, pensando no bem-estar de todo mundo. E também o protocolo com relação aos clubes do interior, realmente a federação teve que fazer um esforço, teve que ajudar, pagando esse profissional gerente de operação, pagando os testes também, para gerar segurança, Júlio. O mesmo padrão que nós tivemos na Série A1, nós tivemos na Série A2, na Série A3, estamos tendo esse mesmo padrão na segunda divisão, no Campeonato Sub-20 e no Campeonato Feminino e no Sub-17 Feminino, ou seja, a gente não trata as competições de formas diferentes, a gente trata exatamente todo mundo igual, tentando dar as melhores condições de segurança para a gente organizar as nossas competições. Acredito que a gente ficou satisfeito com o resultado até o momento. Pois é, e outra fala muito comum nesses últimos tempos de pandemia foi o lance do novo normal, né? Que para o futebol fica meio estranho sem torcida, óbvio, né? Todo mundo sabe disso, mas nesse momento é importante que seja assim. Vocês que estão dentro do sistema, com essas conversas também com o centro de contingência, é claro que tudo, né, são protocolar, né, as questões. Para pensar em 2021, vocês acham, imaginam, né, que pode mudar essa questão, vão voltar as torcidas, é algo que vocês ainda não conversaram? Como que a federação tem feito, aproveitando o nome do nosso programa, essa conexão com o executivo e com o legislativo, porque a gente sabe que é um bem cultural também do Estado, né? E do Brasil. Não, com certeza, Júlio, com certeza. A importância da federação, né, de estar próximo da Alesp, né, pensando no desenvolvimento do futebol no Estado, é fundamental esse bom relacionamento, né, com a Alesp. E porque também tem algumas mudanças nas leis que são importantes, ou seja, o trabalho em conjunto das esferas públicas e esportivas para um bom relacionamento com a sociedade é fundamental, né? Tem a questão da segurança nos jogos, como aprimorar, como garantir. Teve também a liberação de bebida nos estádios, que foi aprovado pela Lesp, né?
A gente também, recentemente, nós realizamos uma viagem para a Europa, eu acho que é importante a gente relatar aqui. Nós temos uma parceria inédita com a Liga Espanhola, né? Nós somos a primeira entidade sul-americana a assinar um acordo de colaboração com a Liga Espanhola. Eles têm um case lá de desenvolvimento da indústria do futebol muito interessante, que pode ser útil para a gente, e a gente conseguiu organizar uma reunião lá com o presidente da Liga Espanhola, o Javier Tebas. Levamos o Rodrigo Maia e o Pedro Paulo, deputado, né, com uma proposta aí de um projeto de lei de clube-empresa, de centralização de direitos de transmissão, que foi as mudanças legislativas que aconteceram na Espanha e que transformaram o futebol espanhol. Então, isso são pontos importantes, esse relacionamento nosso da federação com o legislativo, né, como tem sido importante, tá? E com a Alesp também. Com relação a público nos estádios, a gente tem conversado constantemente com um comitê de contingência, com Medina, com o governador também. Existe uma grande preocupação enquanto não houver vacina. É importante a gente destacar que, como federação, a gente está acompanhando as ligas na Europa, por exemplo, na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha. E, por exemplo, houve alguns países que houve uma abertura inicial, como a França, por exemplo. Depois, com relação a público nos estádios, teve que retroceder, decretou toque de queda. A gente está vendo a Inglaterra também já não um lockdown total, mas com muita restrição. Itália, Espanha. Então, a gente, nesse momento, Júlia, a gente não vê ambiente para público nos estádios. Aí eu acho que a partir talvez de uma vacina, a gente possa estar mais tranquilo. Mas, ou seja, nosso papel como federação é estar monitorando o que está acontecendo em outras ligas. A gente tem protocolos também que a gente está trabalhando, enfim, mas a gente precisa tentar ter o máximo de segurança. Nesse momento, a gente não consegue ver ambiente para público nos estádios, né? A gente precisa ir acompanhando, monitorando a situação. Pois é, e muito importante também essa conexão com a Espanha, né? Vamos dizer, para quem não sabe, Mauro Silva também, grande ídolo, Deportivo La Coruña, quem fez esporte sabe um pouquinho, né, Mauro? Então é importante também ter essa abertura também com as outras ligas, e você, no seu papel de, também como ex-jogador, vai mostrando também para as pessoas o quanto você pode contribuir também. E aí eu queria te falar sobre legado, que também é uma terceira palavra que se fala muito dessa questão da pandemia. Primeiro, você foi jogador de futebol, todo mundo que está assistindo aqui sabe da história do Mauro Silva como jogador de futebol, mas agora você está do outro lado, você está como gestor, não é? Eu queria que você falasse para a gente como que é para você, Mauro Pessoa, poder ajudar a desenvolver um esporte que te trouxe tantas conquistas, né? Eu brinquei no começo, lá em 1994, lógico, óbvio que todo mundo sabe e lembra desse dia, mas como é que é para você deixar um legado para o esporte que te projetou para o mundo? Ô, Julie, é o que me motiva a levantar da cama todo dia e vir para a federação e ter hora para entrar e não ter hora para sair, com a quantidade de coisas que a gente tem para resolver, para mudar, para melhorar, mas consciente também do impacto da indústria do futebol na geração de empregos, né, na geração de riqueza, de prosperidade, e também do impacto social, né? Como já te comentei, se não fosse o futebol, eu não estaria aqui tendo essa oportunidade, esse privilégio de contribuir com essa transformação. Então, isso me motiva muito, me motiva causar impacto na organização, ver profissionais jovens que entram aqui e que se sobem de cargo, se promovem, vão para outras entidades, de ver também como o futebol, através do futebol, a gente pode educar. Vejo ex-atletas que eu ajudo também no processo de transição de carreira, que é um momento difícil. Eu acho que estar numa federação, de certa forma, acaba sendo um exemplo, mostrando para eles também que a transição de carreira ela pode ser para a área técnica, como treinador, preparador físico, treinador de goleiro, ou analista de desempenho, mas ela pode ser para a área da gestão também, para as federações, para a CBF, para a Conmebol, a UEFA, a FIFA. Ou seja, importante é que os atletas se preparem, estudem. A transição de carreira é difícil realmente. Não adianta você achar com só o conhecimento empírico que você viu no campo é suficiente, não é. Você aprende todos os dias,
tem que estudar muito, tem que ralar muito, buscar conhecimento, se reciclar, novas habilidades, novas competências o tempo todo. Nós estamos num mundo absolutamente complexo, dinâmico, e que a gente tem que se desenvolver todos os dias para a gente estar atualizado e conseguir desenvolver o nosso trabalho com eficiência. Então, é o que eu faço, mas tenho que reconhecer que me motiva muito causar impacto nas organizações que eu passo, da mesma forma que aconteceu no Bragantino, com conquista de títulos, no La Coruña, causar impacto nas organizações, nas entidades e também na vida das pessoas. Eu acho que isso é importante como gestor, a gente saber que nós temos uma grande responsabilidade da liderança com relação à gestão de pessoas, que é tão importante outro dia, né? Se você, que é tão importante hoje em dia, você tira as pessoas daqui e não sobra nada. Então, a gente realmente motivar, desenvolver, desafiar e fazer com que as pessoas estejam felizes e sejam mais produtivas. E, aliás, né, quando elas estão mais felizes, elas são mais produtivas. A gente também trabalhar com relação à diversidade, a presença de mulheres aqui na federação, isso é muito importante, né? Nós temos mulheres em cargos de liderança, como vice-presidente, a nossa presidente da comissão de arbitragem é mulher, ou seja, diretoras, Aline Pellegrino era diretora, negra, mulher, ou seja, essa diversidade que é tão importante hoje também para as empresas, para as organizações, para que elas sejam representadas realmente pela diversidade que tem na nossa sociedade, são aspectos que a gente, como futebol, a gente acha que é importante a gente dar bons exemplos também. E a gente está terminando a Conexão Legislativa de hoje, Mauro, mas eu vou deixar, então, um convite no ar, porque você falou de outros aspectos que eu quero muito conversar contigo sobre, que eu vi nas suas redes sociais, você com esse empenho, principalmente com essa questão de racismo, de igualdade de gêneros, de futebol feminino. Vou deixar no ar aqui para você não dizer não. Júlia, não, vai ser um prazer enorme. E acredito muito na importância que nós, que estamos em postos de liderança, de visibilidade, de tocar em temas que são sensíveis para a gente construir. É muito ruim quando a gente ouve que o Brasil é um dos países mais desigual do mundo, né? Essa discriminação de gênero, os números de feminicídio, racismo, ou seja, temos que trabalhar todos nós, todos os dias, para criar um país mais justo, melhor. Temos uma miscigenação aqui, uma mescla de raça incrível nesse país, uma natureza, uma luz fantástica, né? Eu que fiquei 13 anos na Europa, lá com um clima mais gris, né? Eu sentia tanta falta aqui dessa luz, dessa natureza e desse povo tão alegre, tão feliz, tão carinhoso, mas é importante que a gente trabalhe todos os dias para a gente criar um país mais justo, mais igual, e tem muita coisa para a gente fazer. Vai ser um prazer ter outro momento com você, Júlia, e poder continuar esse bate-papo que passou meia hora aqui voando. Muito rápido. Então vamos fazer assim, o nosso segundo tempo do Conexão Legislativa será sobre esses assuntos. E obrigada por hoje, Mauro, por atender a gente aqui na Lesp, na Rede Lesp. Foi um prazer, Júlio, parabéns pelo programa, pelo seu belo trabalho aí. Enfim, foi o primeiro tempo, vamos marcar o segundo tempo, vai ser um grande prazer. Legal, Mauro. E você que está em casa agora acompanhando a gente, quer rever o programa de hoje com o Mauro Silva, é fácil. Corre lá nas nossas redes sociais, lá no nosso canal do YouTube. Eu fico por aqui, a gente se encontra aqui na Rede Leste. Tchau!